Olá a todos vocês que nos assistem. A revista Residência Pediátrica estreia agora a série de videocast RP Convida, que vai entrevistar pediatras que são referência dentro da especialidade pediatria, bem como de suas respectivas áreas de atuação. Cada entrevistado vai trazer para nós relatos de história de vida pessoal e também profissional, contando um pouquinho de suas experiências, com o propósito de inspirar estudantes de medicina e também os médicos residentes em pediatria. E a nossa primeira entrevistada é a doutora Marilene Crispino, que juntamente com o Dr. Clemax é editora-chefe da revista Residência Pediátrica. Doutora Marilene, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco nessa primeira edição. Léo, olha, eu que tenho que agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar batendo aqui um papo com você nesse momento. Para começar o nosso bate-papo, doutora, a primeira pergunta é: quando que foi que a senhora decidiu fazer medicina e se foi uma escolha própria ou inspirada em algum familiar ou amigo dos seus pais? Não, Léo, é interessante. Eu escolhi a medicina não foi influência de nenhum familiar, não. Eu sempre quis fazer medicina. A medicina era o plano A da minha vida, eu não tinha plano B, né? Eu me recordo que eu não tinha assim, não pensava, se eu não fizer medicina, eu farei tal e tal atividade. Não, eu tinha segurança que eu ia ser médica. E eu acredito que eu tenha escolhido a medicina assim tão precocemente, primeiro pela curiosidade, né, de entender esse mecanismo dinâmico, esse funcionamento do corpo humano, né? É claro que sempre teve esse desejo de poder ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas de saúde, mas eu acho que foi muito pelo encanto, né, dos temas relacionados à medicina que me empolgam até hoje. Legal, doutora. E a senhora se formou em qual universidade? E diga para quem nos assiste como foi o seu processo de ingresso. A senhora passou logo de primeira ou tiveram outras tentativas? A gente sabe que é muito difícil e é muito concorrido, né? Até hoje. Até hoje. Então, Léo, meu sonho era estudar na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E eu consegui realizar esse sonho porque eu passei no primeiro vestibular. Passar no vestibular de medicina é um evento épico, né? É uma maratona. Você vem desde o início lá fazendo o maior esforço, aí você vislumbra a linha de chegada e quando você ultrapassa, é uma sensação tão grande de felicidade, porque você vê que você foi capaz de vencer todos os obstáculos da caminhada. E como você bem falou, é um curso muito concorrido até hoje. Então, esse momento da aprovação, ele fica gravado na sua memória como uma conquista marcante para o resto da sua vida. Imagino, doutora. Em algum momento já pensou em desistir da carreira? Nunca. Assim, a minha escolha pela medicina foi uma escolha assim muito consciente, né? E a medicina tem características que te prendem, né? Ela é desafiadora, mas ela também é gratificante, né? Ela é envolvente, mas ao mesmo tempo ela é exigente. E quando você salva a vida de um paciente e você sabe que você fez a diferença não só na vida dele, mas na sociedade aonde ele se insere, isso te dá assim, uma sensação de realização que é muito grande, né? É plena. E eu não vejo, sinceramente, uma outra profissão que possa te dar esse sentimento com essa profundidade. Não, eu nunca desistiria da medicina, não. Imagino, doutora. E como que a senhora escolheu a pediatria, especialidade na pediatria? Eu sempre tive um interesse pela pediatria, principalmente quando eu passei nas cadeiras, né, e você passa pela disciplina de pediatria, você tem todo o conteúdo teórico da especialidade, mas foi quando eu entrei no internato, né, quando eu entrei no 6º ano, que aí eu comecei, de fato, a exercer a prática pediátrica, e eu vi que aquela era a especialidade que eu queria para o resto da minha vida. A pediatria tem características, assim como a medicina, que me encantam muito, né? O eixo condutor da pediatria é a prevenção de doenças e a promoção de hábitos saudáveis, né? E eu não vejo nenhuma outra especialidade tão focada nesses aspectos. E tem uma outra característica que eu acho tão interessante, e aí falando assim numa linguagem mais figurativa, que a pediatria ela encurta a linha do tempo, né? Ela junta o presente e o futuro, porque nesse momento que eu trato essa criança, eu estou preocupada lá na frente, né? No futuro dela. Eu preciso acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento, porque eu preciso entregá-la como um adulto saudável e com uma boa qualidade de vida. E eu, sinceramente, eu acho que só a pediatria faz isso, né?
E aí a pediatria está comigo. Com certeza, né? Cuidando do futuro, né? Cuidando do futuro. E a senhora chegou a clinicar em algum lugar e onde foi? Como que foi essa experiência? Então, eu trabalhei em 2 hospitais públicos, né? Um hospital exclusivamente pediátrico de nível secundário. Era um hospital assim, precursor, porque nós começamos a fazer lá nesse hospital a terapia de reidratação oral. É até engraçado, né, falar isso, porque hoje é tão comum hidratar oralmente, mas naquela época não era, não. E a gente recebia, assim, muitos médicos vindos de todos os estados do Brasil, até tivemos casos de médicos do exterior, que tinham ido ao hospital justamente para conhecer um pouco mais esse procedimento, né, e até treinamento para terapia de reidratação oral. E trabalhava também num outro hospital, aí sim, mais geral, era um hospital terciário. Eu posso até dizer que ele era um hospital quaternário, porque a gente tinha também um serviço de reabilitação. Eu era a preceptora dos residentes, fui responsável durante muitos anos pelo ambulatório de pediatria. Eu fiz ambulatório de pneumologia nos 2 hospitais que eu trabalhava, mas nunca deixei de fazer a pediatria. E com isso foram 30 anos dentro da especialidade. Imagino que é gratificante, né? Muito. Cuidar dessas crianças, né? Muito. Ainda mais o serviço público, que a gente sabe que tem também suas limitações. Sim. E muitas vezes vocês têm que se desdobrar para poder conseguir atender aquelas demandas, né? É desafiante, né? Desafiante, mas vale a pena. Com certeza. E doutora, na vida associativa, né? Que a gente sabe que é muito importante também. Como foi que a senhora ingressou na SBP? A senhora foi convidada por alguém? Como foi o seu interesse em fazer parte de uma sociedade médica, no caso, a Brasileira de Pediatria? Assim, eu vou contar um pouquinho da história antes de chegar, né, à Brasileira. Quando foi assim, em 1992, eu tinha acabado de terminar a especialização em pneumologia no Fundão. E aí eu fui convidada para integrar o Comitê de Doenças do Aparelho Respiratório da SOPERJ, que é a Sociedade de Pediatria aqui do Rio de Janeiro, que é uma afiliada da SBP, né? E logo, alguns anos após, eu fui presidente desse comitê de pneumologia. Em 2004, eu assumi, então, a presidência da própria SOPERJ. E ao término do meu mandato, aí eu já estou falando de 2006, eu fui convidada, então, para ser a diretora financeira agora da SBP. E, consequentemente, eu fiz 2 mandatos seguidos como secretária-geral. E foi em 2010, né, mais precisamente, que eu e Clêmax começamos assim, a ter a possibilidade de criar uma revista que fosse direcionada para o médico residente. Eu lembro lá que, na época, a gente consultou muitos colegas para embasar nesse nosso plano, né? Sim. E foi em 2011 que nós lançamos o primeiro exemplar da revista, né, que já teve uma repercussão assim, muito grande. São 14 anos de existência desse periódico, nós tivemos mais de 12 milhões já de acessos, é um periódico vitorioso e desde o início da primeira publicação nós somos os editores-chefes. Se você me perguntar, é um trabalho árduo? Eu vou dizer que é muito, né? Mas eu vou dizer também que ele é muito prazeroso. E aí, chegando a 2025, eu digo que já são 33 anos de vida associativa atuante. Muito tempo, né? E a senhora gosta? Eu gosto. Porque o importante de destacar, porque muita gente não sabe, né? Vocês não recebem nenhum valor financeiro para isso, tanto como diretor, editor, né? É isso aí. É um trabalho voluntário mesmo, mas que vale a pena. É muito bom, né? São atividades diversificadas, né? A gente planeja, a gente implementa, enfim, existe uma gama imensa de atuação e o conhecimento vai avançando, né? E você estando no meio disso é muito prazeroso, muito. Eu imagino o quanto. Doutora, agora conta para nós como que surgiu o seu interesse pela pesquisa científica, doutora? A partir de quando ocorreu a senhora deixar, ou paralelamente clinicar, mas para me focar na produção de artigos e estudos? Então, quando eu fiz o meu doutorado na área de pesquisa clínica, eu entendo que isso não foi uma opção, isso foi uma consequência de toda a minha trajetória profissional, né? Eu sempre me interessei por pesquisa, né? E eu me lembro que lá atrás, quando eu comecei assim a minha vida profissional, eu tinha assim umas inquietações, porque eu queria conhecer melhor essas 2 comunidades que eu atendia nesses hospitais. Porque se eu conhecesse melhor essa população, consequentemente eu poderia melhorar o meu trabalho frente a elas. E aí eu comecei a fazer pesquisa. Eram pesquisas tão simples, né?
eram com questões assim tão pontuais, mas eu tinha uma resposta, né? E eu fui construindo, né, o meu conhecimento cada vez maior. E com isso, ao longo do tempo, claro, eu aprimorei, né, aprofundei essas pesquisas, eu fiz parcerias com universidades, eu fiz revisões sistemáticas para a Cochrane, né, participei de revisões, que é uma instituição de credibilidade mundial e de uma respeitabilidade imensa, né? E essas revisões tiveram assim um impacto, e tem até hoje um impacto na literatura médica muito grande. Eu penso que, para você ser um pesquisador, não basta você ver a pesquisa como um método exclusivo, é preciso que você bote paixão nesse método, né? Porque só assim você é capaz de transformar incertezas em conhecimento, possibilidades em soluções, né? Quando você vê, assim, por exemplo, que novas descobertas, né, quando estão inseridas num contexto global, são capazes de desencadear, assim, uma série de novas condutas, novos protocolos, novas mudanças de hábitos para beneficiar a humanidade toda, nossa, eu acho isso fantástico, né? Porque só a ciência é transformadora, né? Só a ciência é capaz de melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida, doutora. E como que a senhora vê atualmente a pesquisa científica no Brasil? É um caminho árduo para trilhar, não é fácil, não. São tantos desafios, são tantas dificuldades, mas não quer dizer que a pesquisa brasileira esteja estagnada, não. Apesar dessa redução drástica, né, que vem ocorrendo nos últimos anos em relação aos financiamentos, aos incentivos à pesquisa, ela continua viva, né, continua crescendo. Para citar um exemplo assim, mais recente, que está mais na nossa memória, foi a pandemia Covid, né? Olha o quanto se produziu, né, em termos dessa doença, do quadro clínico, da evolução, das possíveis complicações e sequelas, e sobre, né, quanto conhecimento novo veio com as vacinas e continua vindo até hoje, né? Exato. E uma coisa muito interessante é que houve um avanço não só na área de saúde, mas também houve um avanço na área digital, né? Porque foi preciso que todo esse volume de conhecimento fosse colocado à disposição em tempo real, né? Não só da comunidade médica, mas da sociedade em geral, Sim. porque todo mundo estava muito ávido em conhecer uma doença que alarmava demais, né? Esse é um assunto tão profundo, sabe, Léo, que a gente levaria horas, e a gente tem um espaço reduzido de conversa. Então, eu só complementaria que o campo de pesquisa é um campo muito dinâmico, né? E, independentemente das adversidades que um pesquisador possa estar enfrentando, a pesquisa vai continuar sempre sendo uma área crucial para o desenvolvimento do país e não vai parar. Com certeza. E me diga, a senhora acha que falta interesse dos médicos recém-formados em serem pesquisadores? E por quê? Eu acho sim, né? E aí as razões são as mais variadas, né? Eu acho que o primeiro fator, e eu considero talvez assim até o mais importante, é o fator financeiro, né? A clínica, a prática da clínica, ela te dá uma remuneração mais imediata e mais estável se você compara com a pesquisa, né? E o fator econômico é essencial, a gente não tem o que discutir. Um outro fator que eu poderia mencionar é o próprio programa, né, da residência médica. A carga horária é extensa, o médico residente tem muita responsabilidade, então já dá para imaginar que no final da jornada falta tempo e falta energia para que ele se envolva em projetos de pesquisa, né? Uma outra razão também seria uma dificuldade e um acesso limitado às condições necessárias para você realizar uma boa investigação. Por exemplo, um laboratório que esteja bem equipado. Até um apoio administrativo é essencial, porque como é que você vai iniciar, desenvolver e entregar uma pesquisa se você não tiver esse apoio? E se a gente volta lá atrás, já na graduação, eu acho que muitos cursos médicos falta a ênfase em metodologias de pesquisa. Não se abre muito possibilidades práticas de investigação, né? E tudo isso faz com, e não só isso, né? Muitas outras razões que eu aqui nem citei, faz com que o residente acabe se desinteressando, da pesquisa.
E de que forma, doutora, a senhora acha que as universidades e os serviços de residência, eles podem estimular os graduandos e também os residentes a seguirem essa carreira de pesquisador? Eu acho assim, sabe, Léo, que a gente não precisa pensar nesse primeiro momento nenhuma estratégia complicada. Eu acho que iniciativas assim simples já podem trazer um resultado bem positivo, né? Se a gente fala de graduação, foi isso que eu acabei de falar, né? Eu acho que precisa dar uma ênfase insistente em metodologias de pesquisa. Se a gente fala na residência médica, eu acho que precisa criar uma cultura de pesquisa. E se ela já estiver inserida no programa, é preciso intensificá-la, né? É preciso criar um grupo de pesquisa com os residentes e os preceptores. O preceptor é o elo fundamental nessa cadeia, porque é ele que vai incentivar o residente para que ele apresente trabalhos no congresso e indo até mais além, né, para que ele escreva um artigo científico e submeta esse material em periódicos da especialidade. Mas nada disso vai ter assim um impacto se não houver iniciativas que deem suporte a esse residente em termos de metodologia científica e estatística. É preciso assim, idealizar cursos, seminários, workshops que tenham como tema central a escrita científica, a análise de dados, a busca bibliográfica, porque são essas iniciativas que, todas em conjunto, vão tornar esse residente com segurança suficiente para se envolver no campo de pesquisa. Assim, eu penso que, às vezes, ocorre justamente uma situação que é um pouco contraditória, que é o residente que já quer começar a pesquisa com um delineamento de estudo mais sofisticado, com uma pesquisa mais complicada, e ele não tem ainda uma bagagem de conhecimento capaz disso, e ele acaba se desestimulando. Então, eu acho que o início é bem simples, né? Às vezes respondendo a um problema real que ele tenha visto na unidade onde ele faz a residência, porque quando a gente sobe uma escalada é da base, né? E é como diz aquele ditado, né? É do esforço que surge o resultado. Então, eu acho que as universidades e as faculdades, elas têm que se avançar um pouquinho mais para mudar esse cenário e fazer com que o residente se sensibilize para a pesquisa e veja a pesquisa como uma possibilidade. Legal, doutora. Para a gente encerrar, qual é a mensagem então, que a senhora deixa para os graduandos, né, em medicina e também para os residentes em pediatria que nos assistem? Eu diria aos estudantes de medicina que eles tenham a percepção de que a medicina ela não é uma jornada exclusivamente de conhecimento científico, mas ela é uma jornada também de resiliência, de empatia, de compaixão, de comprometimento e respeito pela vida humana. É preciso que eles estejam atentos que a medicina é ao mesmo tempo arte e humanidade. E para os residentes, eu diria que a pediatria não é só uma especialidade, ela é uma vocação, né? Com dedicação, com uma atualização constante, com uma adaptação às novas tecnologias, eu tenho certeza que os novos residentes, né, farão um mundo melhor para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Cada abraço, né, cada gesto de cuidado, eu acho que cada palavra de conforto ainda solidifica mais esse mundo melhor. E no mais, eu acho que tem que viver com muita alegria, com muita paixão, com muita determinação, otimismo, esperança sempre. Doutora Marilene, obrigado pela sua participação nesse primeiro episódio. Muito obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite. E a revista Residência Pediátrica também está nas redes sociais. Siga nossos perfis no Instagram, no Facebook e também no X. Acesse também o site da revista Residência Pediátrica na internet, residenciapediatrica.com.br. Lá você encontra os artigos, vários temas disponíveis e também outras mídias como os podcasts. Acesse e compartilhe. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.